Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom, hoje nós vamos começar o oitavo episódio dessa série. Se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar a playlist com todos os vídeos dessa série, com todos os episódios, porque só assim você vai conseguir entender o contexto do que estava acontecendo na época nas nossas vidas. E aí esse vídeo que eu tô fazendo hoje vai fazer muito mais sentido pra você. Então vamos lá, no último episódio eu contei pra vocês, né, sobre a Noite do Terror, né, o dia 15 de julho de 2016. Eu contei pra vocês o que a gente estava fazendo naquele dia, onde que a gente estava, né? Como que a gente descobriu o que estava acontecendo. E eu falei pra vocês que a minha sorte é que eu não estava sozinha, né? Uma amiga brasileira e o namorado dela, que também é turco, vieram nos visitar naquele final de semana e eles estavam lá em casa. Então foi muito bom que eu não fiquei sozinha, porque o meu esposo, ele saiu, né, de madrugada e não voltou mais. Ele ficou a madrugada inteira acordado, porque eles estavam fazendo reuniões, né, com juízes, com policiais, com várias pessoas, para poder entender o que estava acontecendo. E também eles prenderam muita gente, né, naquela noite. A tentativa de golpe na Turquia durou menos de 24 horas, deixou 265 mortos, entre eles 161 civis, e deu ao autoritário presidente Recep Tayyip Erdogan a oportunidade de um contragolpe que ele já lançou, iniciando uma feroz caçada aos opositores do governo. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini. A incerteza durou toda a madrugada. A multidão atendeu ao apelo do presidente Recep Tayyip Erdogan numa mensagem pelo celular e tomou as ruas da capital Ankara e de Istambul. E nem os ataques de helicópteros afugentaram os partidários do governo. Explosões podiam ser ouvidas a todo momento. Essa destruiu parte do comando da polícia. Os prédios do parlamento e do palácio do governo foram atacados enquanto os aeroportos estavam fechados. Enquanto o primeiro-ministro Binali Yildirim anunciava o fracasso da tentativa de golpe, começava a enorme caçada aos adversários. Cerca de 3.000 militares foram presos, entre eles 2 generais de alta patente. 2.700 juízes e promotores também. Eles são acusados de ligação com os golpistas. Os 4 principais partidos políticos protagonizaram uma cena rara na Turquia. Se uniram para condenar o golpe numa sessão de emergência do parlamento. Então todos os juízes do prédio, né, que a gente morava, inclusive o meu esposo, estavam lá, né, acordados, fazendo plantão ali, porque tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eles precisaram de agir ali naquelas primeiras horas. E mesmo o governo tendo declarado estado de emergência, né, precisa de um juiz, né, para poder assinar para prender as pessoas. Então é por isso que naquela noite todos os juízes estavam acordados, trabalhando durante a madrugada. E todo esse trabalho de alguns funcionários do governo, né, e também de alguns policiais e principalmente da população, né, que saiu nas ruas, né, para ir contra o golpe militar. Todo esse trabalho foi bem sucedido, né, e o golpe não prosperou, gente. O golpe foi fracassado e o presidente da Turquia continuou no poder, mais firme e forte ainda do que ele já estava. Porém, o presidente da Turquia usou esse golpe muito ao seu favor, né? Ele fez do limão uma limonada e ele acabou usando esse golpe para se tornar ainda mais autoritário e ainda mais poderoso no país. Ele aproveitou a revolta da população, a revolta das pessoas, para conseguir ainda mais poder e mais autoridade. Foi aí que começou a caça às bruxas aqui na Turquia. Depois do dia 15, muitas pessoas foram presas aqui. Juízes, policiais, pessoas do exército, comandantes, soldados do exército, professores. Muita gente foi acusada de participar desse golpe e essas milhares de pessoas acabaram sendo presas ou simplesmente eles acabaram despedindo, né, do cargo que a pessoa tinha, né, no governo. E eu acredito que sim, eles prenderam muitas pessoas que realmente estavam envolvidas no golpe, mas pelo que a gente viu, teve muitas pessoas que foram injustiçadas, né, que não tinha nada a ver com o golpe, que não sabia nada do que estava acontecendo. E essas pessoas, por simplesmente terem uma ideologia diferente do atual governo, acabaram, né, entrando ali com todo mundo como se estivessem envolvidos, e muitas pessoas inocentes foram presas, perderam
perderam os empregos e foram acusadas injustamente de estar participando nesse golpe. O atual presidente da Turquia usou essa situação para fazer a limpa, sabe? Para tirar todo mundo que não tinha os ideais parecidos com o dele, deixando ali no sistema judiciário e em outros órgãos também apenas aqueles servidores, né, que concordam com tudo que o governo faz, né, que fecha os olhos e aceita tudo, e que são aquelas pessoas que não questionam, né, que só obedecem, né? O governo falou, eu obedeço, né? E isso, gente, desestabilizou o sistema judiciário, desestabilizou a justiça no país, porque a partir do momento, né, que o governo ele tira todo mundo que é contra ele e só ficam aqueles ali que são a favor do governo, a balança ela fica muito desigual, porque para a democracia funcionar, gente, essa balança ela tem que estar igual, ela não pode estar um muito acima e o outro muito abaixo. O governo ele pegou todo o poder, ele tirou totalmente as forças da oposição e daqueles que não eram a favor daquilo que ele estava fazendo. Então essas atitudes quebraram o poder judiciário aqui da Turquia, quebraram. E por que eu digo que o sistema judiciário quebrou aqui na Turquia? Quando eu fiz faculdade de Direito, a gente aprende, né, que uma das coisas mais importantes num juiz é que ele seja imparcial, ou seja, que ele não tome partido, né, que ele não esteja nem de um lado nem de outro, ele tem que ser imparcial, ele tem que só aplicar a lei. Mas o que acontece com o judiciário quando ele tem só juízes que apoiam um governo, que apoiam uma ideologia, que apoiam de forma cega um presidente sem questionar o que é certo e errado? O que acontece quando todos são obrigados a agir de uma certa forma, porque se eles não agirem dessa forma, eles também vão acabar perdendo o emprego? Sabe o que acontece? Injustiça. E foi isso que aconteceu aqui. Muitas injustiças. Eu disse pra vocês que a nossa paz e que o nosso sossego acabou depois do dia 15 de julho de 2016, porque o meu esposo já não tinha mais sossego de parar em casa, sabe? Constantemente ele era acionado pela polícia, né, à noite, de madrugada, pra poder assinar mandado de prisão. Várias pessoas sendo investigadas, vários processos sendo abertos o tempo todo. Vizinhos nossos, pessoas, né, que a gente gostava, pessoas que ajudaram a organizar aquela festa surpresa que eu contei pra vocês aqui no canal. Se você não assistiu, dá uma olhadinha na playlist Nossa História de Amor Completa. Eu conto, né, sobre uma festa surpresa, né, que todos os juízes prepararam pra nós. Todos os funcionários do fórum, né, se reuniram e fizeram uma festa pra nós. Então nós estávamos extremamente tristes porque amigos nossos estavam sendo presos. Pais de família, mães de família, e a gente não sabia se eles realmente eram culpados ou não. A gente não tinha certeza de nada. O governo não tinha prova suficiente, mas eles estavam lá na lista de pessoas que teriam que ser interrogadas, de pessoas que teriam que ser presas, de pessoas que estavam sob investigação do governo. E nessa época mesmo que nós ainda estávamos em Cândara, um casal de juízes muito querido, era marido e mulher juízes, sabe? Os dois eram juízes, eles tinham duas filhinhas pequenininhas, a coisa mais linda. Os dois foram presos, foram interrogados e assim, a gente ficava com o coração partido, né, sem saber o que fazer. E eles também longe da família, né, porque juízes, professores aqui na Turquia, eles mandam, sabe, para várias cidades diferentes. Então, geralmente, quem trabalha nos órgãos públicos, né, fica longe da família, né, porque o governo transfere, né, para outros lugares. E era uma situação muito triste, sabe? Eu ficava pensando nas duas meninas pequenininhas, sem entender nada, o pai e a mãe sendo presos. Elas tiveram que ficar com a avó, sabe? Porque não sabia o que ia acontecer. E o meu esposo, coitado, sempre muito correto com as coisas, né? Uma pessoa que sempre busca justiça realmente. Um homem que jamais tomaria uma decisão sem questionar, sem olhar todas as provas. Naquele momento ali, ele estava sendo obrigado a fazer as coisas com muita pressa, com muita rapidez, sem ter todos os elementos necessários para tirar uma conclusão certa, para fazer uma decisão justa. Então foi uma época muito difícil para nós, porque o meu esposo ficou extremamente incomodado com aquilo que estava acontecendo. Ele estava fazendo de
tudo, tentando fazer de tudo para que injustiças não acontecessem, e ele já sabia que por ele continuar sendo imparcial e correto com as coisas, né, uma hora ou outra ele ia acabar sendo prejudicado, mas ele não aceitou fazer parte do esquema, sabe? Ele não conseguia aceitar as coisas erradas que estavam acontecendo, então constantemente ele estava ali no meio de debates sobre ética, né, sobre moral, o que é certo, o que é errado, né? Então, gente, depois desse dia ele chegava em casa esgotado, sabe? Ele chegava em casa esgotado, cansado, muito trabalho. Ele ficava lendo o tempo todo, ele ficava correndo atrás, né, de fazer a coisa certa. Ele não queria tomar as decisões erradas, ele não queria prejudicar pessoas inocentes, e ele ficava o tempo todo acompanhando as notícias, o tempo todo acompanhando, né, para tentar entender o que realmente estava acontecendo. E foi uma época muito difícil pra gente, né? A gente parou um pouco, né, de passear, de aproveitar a vida, porque tudo isso que estava acontecendo mexeu muito com o psicológico dele, sabe? Ele estava muito preocupado com o futuro do país e com a democracia, né, que estava ali se perdendo ali no sistema judiciário. Ele começou a perceber que as coisas estavam caminhando de uma maneira muito errada. E foi uma época que ele ficou muito angustiado, que ele ficou muito preocupado com tudo que estava acontecendo, sabe? Ele se viu na responsabilidade de fazer o que é certo, mas ao mesmo tempo era tudo muito confuso, sabe? Ele ficou ainda alguns meses trabalhando em Cândara, né, olhando, né, todos os processos, tudo que estava acontecendo. E aí, depois de 2 meses, né, em setembro, chegou um aviso de transferência pra gente. Se não tivesse acontecido nada disso, a gente ficaria muito mais tempo nessa cidade pequenininha, né, que era uma cidade mais tranquila. Mas por causa dessa confusão toda, eles transferiram o meu esposo pra uma cidade um pouco maior, porque nessa cidade maior vários juízes foram presos, muitos juízes foram presos, então eles estavam precisando de novos juízes para essa cidade. E aí eu morei poucos meses, né, na minha primeira casa. Logo em seguida a gente já foi transferido para outra cidade, que é a cidade de Smith, que eu morei também por um tempo. Nessa cidade de Smith, a gente também morou em alojamento, né? A gente foi pro alojamento de juízes, a gente escolheu, né, o nosso apartamento. Inclusive, eu gravei pra vocês essa casa de Smith, né? Como que era a nossa casa, tem vídeo mostrando todos os quartos. Depois dá uma olhada aqui no canal pra vocês verem. E foi uma trabalheira, né? Tinha pouco tempo que a gente tinha colocado os nossos móveis no lugar, né? Tinha pouco tempo que a gente tinha comprado os nossos móveis e aí teve que desmontar tudo, ir pra outra cidade. O meu esposo já tava com o trabalho dele todo organizado, né, nessa cidade menor, e aí ele teve que começar tudo do zero de novo nessa outra cidade. Então, assim, em setembro de 2016 a gente já tava com muita coisa na cabeça, né? Vamos ter que mudar, vamos ter que arrumar mudança, meu esposo preocupado com o trabalho. Nessa época eu já tava começando a aprender turco, sabe? Já tava estudando mais, já tava começando a falar as primeiras coisas em turco. Mas enfim, gente, todos esses problemas, a transferência para outra cidade, tudo isso foi muito pesado pra gente, sabe, na época. As notícias não paravam, sabe? Tava uma instabilidade muito grande. E quem tava por fora nem se incomodava muito mais, né? Porque era só notícia. Mas o meu esposo, ele tava dentro ali, né? Ele tava dentro, tava vendo tudo que tava acontecendo. Ele tava ali vendo o tempo todo, pai de família sendo preso, pessoas sendo presas, falando, gente, não fiz nada. Mas tava lá, né, na lista de ser investigado. Então, assim, ele não conseguia ficar com a consciência tranquila. Ele ficava pensando naquilo o tempo todo, sabe? O que ele ia fazer, se chegasse alguma coisa pra ele, qual decisão que ele ia tomar. Ele até me pedia desculpa, sabe? Ele falava, amor, desculpa que eu não tô te dando atenção suficiente, né? Que eu não tô muito tempo com você, mas é porque tá muito difícil. Quando tudo isso passar, a gente vai passear, a gente vai aproveitar mais a nossa vida. Mas me perdoa porque eu tô muito estressado, eu tô muito preocupado com tudo isso. E eu ficava muito triste, sabe? De ver essa aflição dele, mas eu entendia, né? Tudo que tava acontecendo. Mas mal sabíamos nós que os problemas estavam só começando. Quando alguém que nós não conhecíamos intimamente, né, era preso, a gente não tinha certeza se a pessoa estava fazendo parte daquilo mesmo ou não. A gente ficava triste, a gente ficava com pena da pessoa, mas a gente não sabia. Talvez a pessoa realmente estava ali por trás, né? Porque não eram pessoas do nosso convívio íntimo. E tudo começou a mudar quando um amigo do Mohamed, que ele era de extrema confiança, que o Mohamed tinha certeza que ele jamais se envolveria com esse tipo de coisa, foi preso. Quando esse amigo do meu esposo, que também era juiz, né, era amigo de faculdade, gente, pessoa que ele tava sempre junto.
Quando esse rapaz foi preso injustamente, aí o meu esposo viu que o buraco era mais embaixo, que o negócio tava ficando feio mesmo. E aí o meu esposo percebeu que tudo aquilo que ele tava suspeitando, né, que tava estranho, que não era certo, que tava fugindo, né, do legal, ele começou a perceber que não era só uma suspeita, que realmente ele tinha razão. E que toda aquela preocupação dele era realmente válida, porque uma pessoa que ele conhecia intimamente, uma pessoa que ele tinha certeza que jamais se envolveria num golpe militar, um amigo íntimo, um juiz imparcial foi preso injustamente. Então o Mohammed ativou o sinal de alerta e teve a certeza que realmente a caça às bruxas estava acontecendo. Ele percebeu que realmente o governo estava perseguindo qualquer pessoa que fosse contra aquilo que eles acreditavam. Qualquer pessoa que tivesse uma ideologia diferente, ou qualquer pessoa, né, que não fosse a favor do partido, que não fosse fanático pelo partido, né, estaria de fora, né, perderia o seu cargo. E como meu esposo tinha certeza da injustiça que estava sendo feita, ele não ficou calado e ele começou a ir contra as decisões e contra aquele esquema que estava sendo formado. E aí ele começou uma saga no sistema judiciário, né, para lutar a favor da justiça, né, para que pessoas inocentes não fossem presas injustamente. Esse amigo dele, que também era juiz, ligou para ele aqui de Ankara, né, que ele foi preso aqui em Ankara, e o meu esposo, sem pensar duas vezes, largou tudo lá em Izmit, né, que é a cidade que a gente estava, e veio aqui para Ankara para tentar ajudar o amigo dele. E no próximo episódio eu vou contar para vocês se ele conseguiu realmente ajudar o amigo dele, vou contar para vocês o que aconteceu depois, vou contar para vocês se esse amigo continuou preso, o que aconteceu, eu vou contar tudo para vocês no próximo episódio. Então, se você não é inscrito no canal e tá curioso para saber o restante dessa história, se inscreve, ativa o sininho. Não esquece de dar um like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo o que você acha dessa história toda, porque assim o YouTube entende, né, que você tá gostando, que você quer acompanhar o final dessa história. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo muito grande no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!